Olá pessoal, bem-vindos a mais um almoço com a Gastro. E hoje o almoço vai ser com a Gastro e a nutróloga, com a doutora Ethel, que é não só minha mentorada, mas ela é uma médica especialista em nutrologia e em intestino agora também. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma epidemia mundial, que é a epidemia de obesidade e o quanto seu intestino influencia na sua obesidade. Então vamos só esperar ela entrar aqui. Deixa eu já mandar a solicitação aqui para ela. Aqui. Aí, aqui a Ethel já entrou. Ethel, aí é só você aceitar. Isso, pronto! Deu certo. Deu certo, muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui. É a minha primeira mentorada que está fazendo live comigo, então tenho muito orgulho de você pela coragem, por estar se diferenciando. E você no Rio de Janeiro, que é uma cidade que ainda tem carência de Tem. profissionais especialistas em intestino. Então, queria pedir para você se apresentar e a gente depois começa a falar um pouquinho. Tá ótimo. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, né, Lívia? Assim, que sorte eu ter te encontrado. Na verdade, acho que a gente acredita muito em Deus e acho que tudo tem uma mãozinha aí. Com certeza. Mas, então, obrigada por estar aqui abrindo isso aqui pra gente. Ser sua mentorada é muito além de poder aprender sobre medicina, sobre saúde intestinal, sobre aprender sobre muitas coisas. E eu sou a doutora Ethel Pinella, como ela já adiantou, estou aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com nutrologia, fiz residência em clínica médica, especialização aí em São Paulo pelo Albert Einstein em nutrologia. E aí acho que agora o que está faltando realmente é pegar a clínica médica, a nutrologia e juntar com o intestino, que está aí envolvido com tudo, né? Doenças metabólicas, saúde mental, doenças psiquiátricas, tudo. Então, assim, eu acho que é uma casadinha que eu tô bem animada. E já tô aí, vai fazer um ano já a nossa mentoria, né, Lívia? Já tô no segundo ano, então acho que é isso. Vamos falar mais hoje sobre obesidade. Com certeza, e não dá para qualquer médico ou profissional de saúde nos dias de hoje, frente a tantas evidências científicas que a gente tem visto, não saber tratar do intestino. Porque, como já diria o Alessio Fasano, todas as doenças começam no Começa no intestino. intestino. E a obesidade tem tudo a ver com o nosso intestino, né? O que que você vê na sua prática? Você trabalha com obesidade, com composição corporal, mas também com pacientes intestinais. E você vê muita associação de sintomas gastrointestinais, de prejuízo à digestão, à microbiota nesses pacientes? É, realmente agora, com esse olhar, né, que assim, o que é o normal, na verdade. Lógico que 90, sei lá, acho que 80, 90% do meu público vai me procurar por conta do emagrecimento, por conta da composição corporal, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular. E nos dois cenários, eu vejo que a questão da saúde intestinal impacta. Impacta na pessoa que quer ganhar massa muscular e não consegue digerir bem essa proteína, né, e está inflamado e não consegue ganhar massa muscular, não dorme direito, e etc. E também na questão da obesidade, porque essa microbiota intestinal, como a gente vai falar aí, ela desregulada, ela inflama, ela piora toda essa resposta metabólica, hormonal, porque o intestino também é um órgão endócrino. Então, assim, esse dia a dia, os pacientes não trazem muito, obviamente, A essa questão questão. principal não é essa. Não é essa, talvez é mais a sua, porque você é uma gastro especialista em medicina, em saúde intestinal. E aí, por isso que eu estou tentando cada vez mais falar mais isso para as pessoas, porque eu tenho que acabar caçando isso ali na anamnese. E aí, quando a gente vai ver, a gente acaba. Às vezes são pacientes que já tentaram várias coisas, às vezes até remédios mesmo, né, para a questão da obesidade, e aí às vezes não teve efeito, ou teve um efeito e não manteve. Lógico que está envolvido com várias outras coisas, a questão do manter e do perder, porque realmente não é só tomar remédio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que não é só tomar remédio? Justamente está envolvido com a questão da microbiota, né? Porque se a gente não modula, não melhora toda essa qualidade da microbiota intestinal, não adianta você tomar remédio. Então, sim, eu vejo muito isso no meu dia a dia.
Ainda tem que estar caçando isso na minha primeira consulta, é uma consulta que demora bastante, porque eu vou ali a fundo na questão. Tem paciente que chega pra gente e fala que não é constipado, mas evacua uma vez ao dia, duro, não consegue evacuar bem, não sente sensação de esvaziamento e acha que não tem prisão de ventre. E aí que a gente vai entrar, né, vai trabalhar toda essa questão. Então, eu acho que está sendo uma casadinha, não só na obesidade, como em todas as outras questões, o olhar para essa saúde intestinal e essa microbiota dos pacientes. E quando a gente começa pelo intestino, a gente tem muito mais chance de acertar, né? Isso que eu Exato. vejo no meu dia a dia. É claro que os meus pacientes me procuram com sintomas intestinais, mas quando o paciente chega até mim e a gente vai olhar para trás, essa pessoa o corpo estava dando sinais há Há anos. anos. Mas a Exato. gente vai ignorando, a gente vai vivendo a vida, a gente vai achando que aquilo ali é o novo normal. Então, não fiz cocô, mas tá tudo bem, é porque eu tô na correria, eu não tô bebendo água, como se não beber água fosse uma coisa saudável, né? E a pessoa vai vivendo a vida dela. E isso é muito pior no paciente constipado. Por Exato. quê? O paciente constipado, ele não tem aquela emergência de procurar um banheiro, isso não afeta tanto na vida dele quanto o paciente que tem diarreia, E né? vai Então, eu acho levando. que essa casadinha de constipação com obesidade, ela talvez seja até mais frequente do que o paciente que tem diarreia. É verdade. Mas muitas vezes o paciente que tem obesidade, ele também tem refluxo, má digestão, gases, inchaço. É que ele não valoriza aquilo, né? Ele vai vivendo a vida, às vezes, sem, ou tomando um prazol da vida, né? Que a gente vê muitos. E aí, linkando para minha terceira especialidade, que eu não posso esquecer de falar que eu sou endoscopista, e é uma coisa que agora, né, nesse um ano aí de prática de saúde intestinal, quanto eu observo, acho que assim, eu faço geralmente na minha agenda de 12 a 10 endoscopias, e aí acho que nessa agenda de 12 a 10 endoscopias, se não é às 12, é às 10, sabe? Porque, assim, são pacientes geralmente que estão ali acima do peso, tem uma circunferência abdominal maior que faz essa pressão. Aí tem, tô com sensação de refluxo. Ou então, não, eu sempre pergunto, obviamente, antes do exame qual é o sintoma, e essas frases clássicas que a gente ouve. Sinto inchada, tô com azia, tô com isso. E às vezes são pacientes que têm endoscopias. De menos de um ano, ou Anuais. então de mínimo de, sei lá, 2, 3 anos, que já era normal, ou então uma gastritezinha ali que não corrobora, né? E Uhum. aí agora eu também criei um problema, porque agora, quando eu vou entregar esse laudo da endoscopia, eu acabo fazendo uma anamnese ali, um papo extra, porque eu tenho que tocar a agenda olha, e aí, o que eu passo para os pacientes é isso, né? Porque como eu sou endoscopista, ali naquele momento eu sou endoscopista, não sou a médica que estou acompanhando o paciente. Então, mas eu faço esse alerta, né? Por conta, falo, olha, sua endoscopia está normal. Então, assim, se não vier o H. pylori, a gente vai afastar alguma coisa desses sintomas, mas não se contente só com o omeprazol ou com nada. Continue buscando a causa, porque isso foi o que você me ensinou e eu acho que é o que faz a virada da chave da medicina funcional, integrativa e a medicina de hoje em dia. A gente tem que tratar a causa. Então, eu falo, olha, às vezes não é uma coisa estrutural ali. Às vezes você está com uma má digestão. Então, procure, converse com a sua médica, conversa com ela sobre desbiose intestinal. Se não resolver, continue, mude de médico, mas procura a causa. Então, eu acabo aumentando o meu papo ali com os pacientes na hora de entregar o lado, quando eu vejo que estou tudo enrolada, né? Porque eu nem gosto de falar, né? Nasci com esse dom de clínica, né? Por isso que eu fugi da endoscopia. Mas eu acho que é isso. A função nossa é essa, né, Lívia? Que é essa empatia pela pessoa, que você está vendo que ela está sendo mal conduzida. Porque é Exato. isso que a gente vê. A hora que o paciente chega no especialista, ele já fez endoscopias anuais, passando com gastro. E aí você fala, cara, ninguém pensou num diagnóstico diferencial. Exato. Endoscopia, gastrite leve, gastrite leve. O paciente chega, ai, doutora, eu vim aqui porque eu tenho uma gastrite que ninguém consegue curar. A primeira coisa que eu falo, esquece essa gastrite. Vamos olhar outras coisas. A gastrite não é a causa dos seus sintomas. E eu acho que é esse que é o gostoso. Quando a gente começa a estudar microbiota, a gente entende que é uma coisa que amplia tanto o nosso olhar para a saúde do nosso paciente, porque ninguém trata a microbiota com remédio só. Exato. Assim como a gente não trata a obesidade só com medicação.
Mas a hora que a gente entende essa relação da microbiota com a obesidade, a gente também entende por que o tratamento da obesidade é um desafio tão grande. Porque a maioria das pessoas ainda, a gente ainda vê muitos médicos e nutricionistas propagando que obesidade é só você comer menos, Exato. contar caloria, Exato. e aí entra suquinho light, chicletinho, Coca Zero, Whey protein. whey protein adoidado, hiperproteína para todo mundo. É, E não é todo mundo que não vai é. responder. Uma coisa é quando você tem 20 anos, porque quando eu tinha 20 anos, eu fazia essas dietas. Ah, vou ficar aqui comendo Rapidinho só ovo, emagrecia, né, Lívia? tomando suquinho zero, suquinho light, que não tem caloria, mas é só tranqueira, aquele suco de pozinho. E eu emagrecia, só que eu nunca estava saudável, o meu intestino estava sempre péssimo. E eu já era estudante de medicina, mas eu não tinha a menor noção de que o meu intestino tinha relação com as outras condições que eu tinha, da obesidade, do sobrepeso, do Exato. TDAH. E aí, a hora que a gente entende que a causa é a mesma, a gente entende que eu tomar um remédio para o TDAH, eu tomar um remédio para emagrecer, eu tomar um remédio para tratar isso, para prender o intestino, outro para soltar o intestino, não vai resolver. E há quanto tempo as pessoas ficam nesse ciclo? E aí vai, 20 anos, né? Até aí a mulher então sofre muito mais, porque quando chega na menopausa ainda tem a questão hormonal que piora tudo, a Hormonal. composição, piora essa microbiota. Então, assim, eu acho, é o que você falou, o manejo da obesidade é muito difícil, o da microbiota, a questão da desbiose também é muito difícil, porque não é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Então, é muita coisa que os pacientes, a gente tem que exigir dos pacientes. E aí é a nossa, eu acho que é o nosso maior desafio. Até porque a vida de hoje, né? Você fala muito disso, a vida Sim, moderna hoje, você fala a questão do. A gente já começa errando quando a gente vai comer, porque a gente não consegue mais nem mastigar. A gente está prestando atenção na televisão, nas mensagens que tem que responder, ou então está comendo pensando não sei aonde, você nem mastiga. sim, Então, são hábitos. Acho que isso é o mais desafiador para mim, como médica que trabalha com emagrecimento. E, na verdade, assim, o emagrecimento, quando o paciente chega para mim com essa questão, quero emagrecer. A gente vai fazer uma imersão ali na vida dele, porque não tem como sim. falar só do que é isso, você vai só fazer déficit calórico. Né? Se a gente não melhorar o Exatamente. sono, não começar a fazer um mínimo de atividade física para poder melhorar isso tudo, a gente não tem como começar a falar. E muitas vezes eu pego o paciente, vem uma vez, na segunda, na terceira, eu tenho que pegar ali na orelha, porque eu falei, olha, eu tô tentando, mas eu preciso Sim, que vocês também entendam e virem essa chavinha. É difícil, a gente é mãe, é mulher, trabalha, tem que dar conta de vários pratinhos, não é fácil. E às vezes a questão da microbiota, né, Lívia, da desbiose, sim. causa essa prostração, essa fadiga, essa falta de energia, porque faz deficiências nutricionais também, né? Então a gente às vezes faz Nutricionais. diagnóstico de desbiose por conta disso, ferro baixo, vitamina B12 baixa, né? E Então é um passando ciclo. por vários médicos que, não, tá tudo Olha o bem. valor de A referência. B12 tá 300, tá ótima. Isso é tudo você que tá muito estressado. Isso, E é tudo muito por conta da fácil a gente culpar o ansiedade. estresse, porque hoje em dia todo mundo é estressado, né? Vamos Exato, combinar. Quem não passa por estresse com a violência, com a situação econômica, política do nosso exato. país, a pessoa tá Tá realmente no fora, patamar. tá em Nárnia. Essa pessoa deve ser um monge que está meditando em silêncio, ignorando o mundo externo, porque hoje a gente vive muito estresse, a gente se cobra muito. A gente hoje, principalmente nós mulheres, a gente não se contenta mais só em ser uma boa profissional, ou só em ser uma boa mãe, ou só em estar bem fisicamente, estar bonita, estar maquiada, a gente quer tudo. Exato, E para a gente ter tudo, a gente vive sim um estresse. E esse olhar para dentro faz parte do tratamento da microbiota, faz parte do tratamento da obesidade. E esse entendimento de que obesidade não é só comer menos, eu acho que isso foi uma das coisas que mais mudou na minha vida, porque durante muitos anos eu fazia dieta de fome. E aí eu emagrecia muito, mas a cada 6 meses eu tinha um peso diferente. Isso se desse 6 meses, né? Às vezes era 3. Então eu tava magra, tava gorda, tava magra, tava efeito gorda. sanfona, né? Efeito sanfona.
de uma vida inteira. E aí, ao longo dos últimos anos, que eu consegui observar o quanto cuidar do meu intestino, principalmente, que foi a principal mudança, a minha principal busca foi entender a causa do meu SIBO, depois que eu tive o diagnóstico do SIBO. E depois que eu cuidei disso, eu vi como as outras coisas da minha vida melhoraram. A minha facilidade de aderir à dieta, porque quando a gente está em desbiose, muitas vezes o desequilíbrio de microbiota tem um impacto tão grande no nosso eixo cérebro-intestino que a gente muitas vezes a única fonte de prazer é a comida. Exato. E daí a pessoa tá com sono desregulado, ela tá estressada, ela tá tentando fazer dieta, mas aí a hora que quer comer, só quer comer besteira. E quando a gente tem uma microbiota desregulada, os nossos hormônios se desregulam. Então era aquela TPM monstra que eu ficava 15 dias magra, 15 dias inchadíssima. Então, assim, são coisas que se relacionam. Mas vamos puxar aqui então para a Para nossa teoria, né? microbiota e como que a nossa microbiota influencia na questão da obesidade. O que você acha que É, tem de mais o que que importante? a gente já discutimos isso em aula, já vimos em artigo, tendo passagem para os pacientes. O que que a gente vê? A gente vê que, principalmente, quando a gente tem esse desequilíbrio da microbiota, que é uma desbiose intestinal, impacta a gente já falou na questão hormonal, né, na produção dos hormônios, porque eu comecei aqui falando que o intestino é um órgão endócrino, então acho que as pessoas acho que nunca vão, não sei se as pessoas que estão aqui já ouviram falar, mas a substância que está no Ozempic, por exemplo, que é o GLP-1, né, a gente produz no intestino. E os estudos mostram que pacientes obesos têm uma concentração menor do GLP-1. E o que o GLP-1 faz? Né? O hormônio que a gente, quando come, libera ali no intestino, vai lá no nosso sistema nervoso central e avisa que a gente está com fome, saciado. E aí, por isso que quem faz o Ozempic, Gov, que é a As semaglutida, né? canetinhas, né, de As semaglutida. canetinhas, isso. Você não tem fome, porque você está fazendo esse GLP-1 de forma exógena, né? De forma pela canetinha. Então, só que o paciente obeso, ele já tem, os estudos mostram que ele já tem essa dificuldade de produzir da concentração do GLP-1, assim como também de outros hormônios, a leptina também, que ajuda aí na saciedade lá no cérebro, e é esse intestino cérebro em relação à parte hormonal, né? Que o paciente que tem essa desbiose, esse desequilíbrio, que aí a gente vai falar, né, causado por várias coisas, e isso também está relacionado a outras doenças crônicas, obesidade, doença cardiovascular, né, gordura no fígado, síndrome metabólica e tal, tem essa alteração hormonal. Então, isso é uma das coisas que em estudo a gente vê, mas tem outras coisas também, né, Lívia? Fala aí. Em relação a essa questão hormonal, isso é uma coisa muito interessante, porque nós vivemos já como médicas o surgir das canetinhas emagrecedoras, as complicações e agora esse uso talvez mais com mais experiência desses medicamentos. É, E o que eu vejo? Os análogos do GLP-1, que são, por exemplo, a semaglutida, que é o Ozempic, eles são medicações que eles aumentam esse hormônio intestinal, que é o GLP-1, que é um hormônio que deveria estar sendo feito. Ai, Jesus, vocês ligaram aqui. Voltou? voltou. Esse hormônio que deveria estar sendo produzido no intestino do obeso, mas que não está porque ele tem Exato. desbiose. A nossa microbiota, quando nós temos bactérias boas no nosso intestino, sendo a mais estudada a Akkermansia mucinifera, essas bactérias elas vão regular barreira intestinal e essa produção de hormônios pelo nosso intestino. Se eu não tenho uma barreira intestinal íntegra e bactérias boas produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, simulando para o meu intestino de que é momento de produzir esse hormônio, o meu intestino não vai produzir. E aí é muito fácil a indústria farmacêutica, fácil não, é brilhante a indústria farmacêutica pegar, beleza, não produz esse hormônio, vou dar o hormônio. Só que a hora que a gente dá esse hormônio para um paciente em desbiose, esse paciente piora muito do intestino. É aquele paciente que ele tinha um intestino que ele não valorizava até você dar o Ozempic para É. ele, porque agora ele não faz cocô, ele fica com a barriga inchada, Entendida. tudo que ele come ele fica arrotando, e aí o paciente vem e fala: "Eu fui refratário ao tratamento, para mim não funciona, isso me fez muito mal".
Mas ele precisa desse hormônio. Porque eu preciso tratar esse intestino junto, eu preciso melhorar essa microbiota, porque o intestino em desbiose, se eu coloco uma medicação que atrasa o esvaziamento do intestino, eu vou transformar essa desbiose num cibo. E a gente viu uma epidemia de pacientes usando remédio para emagrecer e com desbiose intestinal associada e com todas as consequências de uma desbiose. Exato. Porque o grande foco da relação da microbiota com a obesidade, ao meu ver, mora nesse desequilíbrio do processo inflamatório, Que é o leaky gut, né? Que a gente muito fala. que é o leaky gut. E esse intestino que tem, esse paciente que tem intestino permeável, ele é um paciente cronicamente inflamado. E inflamação crônica piora a obesidade, piora a gordura no fígado, piora a ansiedade, piora a depressão, piora todas as doenças crônicas. E esse paciente, quando ele chega na gente, ele está nessa situação. Ele não sabe nem o que é pior. Se o pior é a obesidade, se o pior é a insônia, se o pior é o estresse, se o pior é a disfunção hormonal, se o pior é a falta de memória, se o pior é TDAH. Olha essa epidemia que a gente vê hoje de TDAH. E é muita coisa que a gente tem que mexer, né? E aí é que a gente estava falando do início é isso. Talvez o segredo tá ali, a gente realmente olhar esse intestino. E aí, só que já que a gente abriu esse parênteses do Ozempic, vai puxando um pouquinho para mim, Nívia, que acho que é importante, eu falo muito para os pacientes. A obesidade, lógico, é uma doença multifatorial, né? Então, assim, o intestino tem o seu valor, pesa. Hoje a gente, vários estudos mostram que o obeso tem essa bactéria que piora a concentração do GLP-1 e pacientes que não são obesos têm uma bactéria que melhora, que favorece mais a concentração do GLP-1, assim como as bactérias ruins que favorecem o leaky gut. Mas a gente entende, a gente sabe que tem outros fatores envolvidos. A questão do Ozempic, eu acho que o maior problema foi a questão de não ter receita, né? Então, o paciente vai lá, compra, e aí o que a gente fala muito. Acho que perguntaram aqui uma das causas o que causa desbiose. Eu acho que eu colocaria de cara, assim, uma coisa básica que é a alimentação, né? Então, assim, ligar para ver o que ligar aqui. Pior que é tudo aqueles números spam. Então, quando o que eu acho que o pior, né, para o paciente que está usando o Ozempic é fazer o uso indiscriminado sozinho, né, sem esse olhar, por exemplo, de uma médica que tem um olhar para o intestino, tem um olhar para a alimentação e para o seu estilo de vida, principalmente, e você comer pior ou continuar comendo ruim, né, Lívia? Porque Isso é o maior problema. eu acho que esse é o maior problema. Então, perguntaram a questão das causas da desbiose. Então, assim, a alimentação é muito ruim, porque se você faz uma dieta rica em carboidrato, só em proteína, às vezes muita proteína, que você não consegue digerir isso, industrializado, ultraprocessado, isso favorece a desbiose. Aí você faz o Ozempic, come menos. Acho o máximo, né? Nossa, não tô comendo, comi nada, só almocei hoje. O que almoçou? Sei lá, um macarrão, um cheeseburger, né? Pois é, então você vai perpetuar esse processo de obesidade, porque é isso que você falou, a inflamação tá ali. Você não tá dando fibra, não tá dando legume vegetal, nada para essa microbiota melhorar. Então, acho que eu tenho muito esse acolhimento com o paciente que eu trato a obesidade, né? Porque, assim, é difícil, não é fácil. Como você falou, você está falando aí, você está nesse processo de emagrecer no pós-parto, né, Lívia? Pós-parto de 7 anos. De 7 anos, então. Pois é. Mas não deixa de ser um pós-parto, porque a gente sabe que pós-parto dá uma desregulada grande na mulher, Deus me livre. Total. Mas então, assim, eu gosto muito de acolher os pacientes e entender que, assim, a obesidade é multifatorial, gente. Sim. Mas não dá pra gente só tacar remédio e esquecer da microbiota, e que o Ozempic também não é que ele é ruim. Ele só tem que ser bem indicado e para quem é, porque às vezes também. E supervisionado, exato. E uma frase que eu queria deixar aqui também, que eu foi não é de autoria minha, mas é de um mentor, um professor meu maravilhoso da nutrologia, que a gente fala muito isso. Quem come menos tem que comer melhor. Exatamente. E aí, essa frase está totalmente relacionada com a questão de melhorar a sua microbiota intestinal. Exatamente. E o que eu gosto de entender é que a obesidade é uma doença. E é crônica, uma doença, né, que a gente começa na infância. A pessoa que é obesa, às vezes ela já não era gordinha na infância, mas esses hábitos alimentares ruins, eles muitas vezes se iniciaram lá atrás.
E a pessoa, a vida inteira, ela comeu aquilo e não sentiu mal, não teve problema. Mas é essa construção de uma microbiota desregulada, de um ambiente inflamatório, que no fim vai se manifestar como obesidade. Isso. E por ser doença, muitas vezes o tratamento medicamentoso ele é necessário e muitas vezes no longo prazo. Mas hoje em dia as pessoas buscam atalhos. É muito mais fácil, até para mim como médica, pegar um paciente obeso e medicar do que eu ensinar esse paciente a emagrecer. Esse é o grande desafio. Por quê? Exato. Esse ensinar tem que vir da pessoa querer. Da pessoa estar disposta a abrir mão de algumas coisas e entender que esse estilo de vida é para sempre, porque a obesidade é uma doença crônica. E não quer dizer que não vai ser para sempre, que a gente não vai poder comer coisas gostosas, coisas que a gente às vezes vai querer comer. Mas a maior parte do tempo a gente tem que ter escolhas inteligentes. Porque se a gente emagrece a pessoa comendo desse jeito, então a pessoa, o que eu mais vi no meu consultório ao longo dos últimos anos de pacientes usando remédio para emagrecer? O paciente não tem fome. Quando ele tem fome, ele não consegue comer o que ele precisa. Então, ou ele come só o que ele gosta, ou ele faz um longo jejum e na hora que ele come, ele enche até a tampa. E aí o paciente come, comeu gordura, comeu um monte de proteína, comeu um monte de carboidrato, porque o carboidrato desce mais fácil, mas ele não olhou para a qualidade. Exato. E aí a gente vê a pessoa obesa com deficiência de ferro, com deficiência de vitamina B12, com deficiência de zinco, com deficiência de magnésio, com múltiplas deficiências nutricionais e que ninguém olhou, porque às vezes a pessoa estava se tratando sozinha, achando que tá tudo bem, tô emagrecendo. E aí a gente vê um paciente depois de, sei lá, 6 meses usando o remédio sem supervisão, sem suplementação, sem cuidar do intestino, sem melhorar a digestão, sem suplementar enzimas. Esse paciente emagreceu 20 quilos, que seja, quando muito, emagreceu, sei lá, 10 10 quilos, mas quilos. desses 10 foi 5 de músculo. Exato. Aí a pessoa, quando ela para o remédio, ela ganha 10 quilos de gordura. E aí ela tá numa situação muito pior do que ela estava aqui. O peso é igual. Aqui era 70 quilos, aqui é 70 quilos. Só que aqui é 70 quilos com 10 quilos a mais de gordura do que estava antes. E é por isso que o papel do nutrólogo é muito importante. É muito importante esse paciente ter uma orientação nutricional para ter escolhas inteligentes e que escolhas que ajudem nessa modulação de microbiota. Porque quanto mais o nosso paciente fica desbiótico, mais ele fica inflamado, mais ele piora do eixo cérebro-intestino, mais ele fica estressado. E não é ficar magra a qualquer custo. Eu tenho certeza que você atende mulheres que estão magras a qualquer custo. Com certeza. Eu atendo E é difícil. várias. É. Não, você não me mexa nas minhas coisas, porque eu não vou parar de tomar esse remédio para emagrecer. Aí eu falo, tudo bem, mas se eu não tratar seu intestino, você não vai nem conseguir emagrecer nem ganhar músculo. É E exato. Essa questão músculo, da massa gente, é muscular é muito importantíssima. difícil. E é muito difícil ganhar músculo, né, Ethel? Conta aí. Olha, eu acho mais desafiador o paciente que quer hipertrofia, que quer melhorar a composição às custas do músculo, do que o paciente que quer emagrecer. Realmente, eu vejo por mim também, que você fica lá, fico lá na academia, nossa, atinge minha meta proteica, mas vai viajar e ficar 10 dias fora para ver se você não volta lá naquela biopedância com menos músculo rapidinho. É bizarro. É um mês que você desanda, você não precisa nem zerar, É, não. É um mês que você fica meio mais ou mais ou menos. A menos na gente que tem academia. bioimpedância, a É, gente se vigia. aham, Cara, é um mês de férias que eu treinei nas férias, mas eu treinei fofo. exato, Cara, eu perdi massa muscular. exato. E aí Sim, é isso, pode ser a melhor alimentação do mundo, mas não vai, a alimentação não vai. Pode ser, você pode levar whey protein, creatina, mas se você não botou ali treino, não estimulou esse músculo, ele vai ficar. Mas é exatamente. isso que você falou, é o equilíbrio, né? Assim, eu tenho que ver o que momento essa pessoa tá. Lógico que um paciente que tá super obeso, né? Inflamado, gordura no fígado, é o que eu passo para ela. Não é só questão, não é só estética. Né? A obesidade não é só estética, a Exatamente. gente tá envolvido com outras coisas. E aí, a microbiota, e aí, na verdade, o que é interessante é que como essa questão do leaky gut, né? Que é
inflamação ali na barreira intestinal, né, que favorece aí a passagem dessas toxinas pela barreira intestinal e aí leva uma ativação, né, no nível da nossa imunidade, que Sim, depois da sua aula eu estou passando para todo mundo, 70, 80% da nossa imunidade está localizado no nosso intestino. Olha a responsa exatamente. desse órgão tão tão esquecido durante anos, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem essas toxinas ali que faz essa cascata de inflamação, gente, aí é o que a gente está falando, vai desencadear a inflamação para obesidade, porque vai mexer na regulação hormonal, as bactérias que estão ali vão ficar mais desequilibradas e a gente viu isso no estudo, né, Lívia, que tem algumas bactérias. Pacientes obesos foram estudados e viu que o comportamento das bactérias em excesso no intestino são bactérias que pegam mais calorias, né? Extraem mais Cara, calorias dos alimentos. isso é Olha, o, isso é muito doido. talvez o ponto mais importante dessa live. Porque quantos pacientes com obesidade a gente atende, a pessoa te fala o que ela come, você fica assim, ah, mentira. Mentira, certeza que você Sim, come mais. Você não come só isso pra estar desse tamanho. E a hora que a gente entende a microbiota, muitas vezes eu falo para os pacientes, eu falo, eu é, acredito em você. Porque se a gente tem uma microbiota em desequilíbrio, essas bactérias, elas fazem um processo de fermentação tão intenso das coisas que você consumiu, que elas produzem mais energia em cima do que era lixo. Então você fez o seu processo de digestão, absorveu o que precisava, o que não precisava sobrou para elas. Elas vão fazer esse processo de fermentação que é desejável no nosso intestino, ele só não pode estar desregulado. E nesse processo de fermentação, elas fazem com que a gente absorva mais a caloria até das fibras. E aí, um nutriente que era para servir só para formar bolo fecal, agora ele também está contando como carga caloria. energética para o seu intestino. Então, as bactérias do obeso, elas são especialistas em absorver caloria do que você come. E é aquela história que eu lembro que quando eu era criança, eu já era gordinha, eu tinha uma prima magra. E eu, quando criança, tinha ódio disso. Por quê? A Que minha comia prima, ela pouco. era magra de ruim. Ela comia bolacha o dia inteiro. Ela até hoje não, acho que não come, se ela estiver me ouvindo, desculpa, primo, vou ter que falar a verdade, mas não come um vegetal. Tem a minha idade. E tá magra. Aí não quer Agora, dizer que ela esteja saudável, né? não quer dizer que ela esteja saudável. Exatamente. Daí eu ficava, não é possível, ela deve ter verme. Por quê? Na minha cabeça eu como menos do que ela, mas eu absorvo mais do que ela. Mas na minha cabeça de criança eu era castigada. Coitada de mim, nasci de uma mãe obesa, vou ter que ficar obesa também. E aí hoje eu entendo o papel da microbiota nisso. Naquelas pessoas, a pessoa come super e ela não engorda, isso não quer dizer que essa pessoa esteja saudável, mas isso tem relação com a microbiota. E a hora que a gente estuda a microbiota do obeso, a gente vê que a microbiota impacta no nosso comportamento e nas nossas escolhas alimentares. E a microbiota impacta nessa capacidade de extrair a caloria do que a gente come. E aí tem vários estudos, principalmente estudos em animais, porque os estudos de microbiota em humanos, eles ainda estão, os estudos de transplante de microbiota fecal, por exemplo, ainda são estudos que estão Exatamente, né? engatinhando. Mas a gente vê que se a gente transplanta a microbiota, ou seja, o cocô, de um ratinho gordo para um ratinho magro, o ratinho magro engorda. E a gente vê em estudos de transplante de microbiota fecal que pessoas magras que recebem um transplante de um obeso para outra coisa, por exemplo, para tratar um clostridium, a pessoa engorda. Isso porque aquela microbiota ela é especialista em absorver a caloria dos alimentos. Só que ela absorve a caloria e ela rouba de você as vitaminas. E aí a pessoa fica só com o que tem de ruim. É. Porque E pega ela essa tem caloria, excesso de coloca vitamina, tudo pega lá essa na caloria, gordura. coloca tudo na gordura. E essa relação com a gordura do fígado está Intimamente intimamente ligado. ligada e muito estudada, inclusive. Hoje a gente já sabe por que tem obeso que tem o fígado bom e tem obeso que tem. Aliás,
Tem obeso que o fígado não é tão ruim, pensando na gordura, e tem pessoas que nem têm sobrepeso e têm gordura no fígado, pelo padrão de microbiota e pelo processo inflamatório crônico de baixo grau, e tudo que sai do nosso intestino drena para o fígado. Então, se você tem um intestino podre, seu fígado vai ser ruim. E não adianta tomar remédio para tratar o fígado se não tratar o intestino, que é a mesma questão da obesidade. Os medicamentos para a obesidade, eles são revolucionários. Se você for ver estudo do Ozempic, do Mounjaro, que a gente vê hoje muitas pessoas usando, a medicação é boa para o intestino, ela é boa para o fígado, ela é boa para o cérebro. A gente trata até transtorno de compulsão alimentar. Álcool, Tem transtorno, alcoolismo, Ozempic foi relacionado. alcoolismo, é benéfico para o coração. Então, paciente que Isso. tem insuficiência cardíaca Diminui tem 20% o benefício. risco de doenças Diminui cardiovasculares. risco de infarto, de doença cardiovascular. Cara, a medicação é ótima para tudo. Por quê? A origem dessas doenças todas é um intestino doente. Mas não adianta eu dar o hormônio que o intestino produz e eu não ensinar esse intestino a produzir esse hormônio nunca mais. Essa que é a dificuldade. E esse ensinar vem das escolhas alimentares, vem das estratégias de melhora de digestão, vem sim da suplementação de fitoterápicos, porque a gente vê como os pacientes respondem melhor quando a gente associa o melhor de todos os mundos. Eu vou dar para o meu paciente o remédio, mas eu também vou dar o fitoterápico, eu também vou dar um suplemento para o leaky gut, eu também estou tratando a inflamação. E a hora que a gente faz essa abordagem 360 graus, é o que dá resultado. Exato. E o paciente tem que querer, né? Porque aí demanda, a gente vai fazer a prescrição, né? Começa você saindo do consultório fazendo, comprando, que eu vejo muito isso. Às vezes o paciente, eu gasto uma energia ali, às vezes fazendo dicas de melhorar a alimentação, cálculo para aumentar a água, as nossas suplementações que a gente gasta um tempo ali, às vezes colocando o melhor para o paciente, e, então tem que fazer suplementações, tem que mandar fazer, tem que tomar. E é isso. E eu acho assim, nenhum. Eu até falei essa semana isso no meu story, que nenhum suplemento também vai. Que a gente estava falando muito de lipedema essa semana. Então, as pessoas estavam muito interessadas. Qual suplemento? O que a gente toma? Falei, gente, começa pelo básico e negociável, que é a alimentação e a mudança do estilo de vida, que vai englobar alimentação e exercício físico, né? A gente não está falando de lipedema aqui, mas é a mesma coisa. Obesidade, lipedema, gordura no fígado, gente. Então, assim, se a gente está aqui falando de microbiota intestinal e obesidade, se você já tem lipedema, se você já tem aí um TDAH, você já pega isso para a vida, porque é a mesma coisa. A gente está melhorando tudo, o paciente vai melhorar nesse. Porque é isso, o foco está ali. O foco está realmente em melhorar essa população que mora ali das bactérias, né? Bactérias é o que mais tem, é o que mais tem, mas tem outros bichos, fungos, protozoários. E aí As mesmo arqueias. as arqueias, As né? arqueias é importante a gente falar É, na relação com a obesidade, porque as arqueias são os bichinhos que produzem metano. E o metano é um gás que trava o seu intestino. E aí a pessoa é constipada, ela come fibra, ela pior. piora da constipação, fica mais inchada e muitas vezes esses pacientes também podem ter dificuldade de perder peso, porque as arqueias elas estão ali fermentando o resto do resto. Então ela pega o produto que as bactérias produziram e ela ainda vai fermentar mais e produzir mais energia que você está absorvendo. Tentando tirar e ela tá botando para dentro. E É você enxugar está gelo. tentando tirar, porque, gente, fazer cocô é terapêutico. Literalmente Literalmente. terapêutico. Não existe um cérebro saudável na pessoa que não faz cocô. A pessoa que não faz cocô, ela não dorme bem. Pode me contar. Vocês que sofrem de constipação, se está dormindo bem. Não dorme. Por quê? Esse padrão de microbiota da constipação tem alta associação com baixa produção de melatonina e serotonina. A pessoa muitas vezes ela é mais triste. A hora que a gente bota a pessoa para fazer cocô, a gente melhora tudo na vida dela. Exato. Só que para eu colocar ela para fazer cocô, não é só mandar a pessoa tomar laxante, gente. E às vezes nem comer só fibra, né? E nem com se encher de fibra. A pessoa, nossa, gente, tem gente que não tem cabimento de tanta de fibra que a pessoa consome. Ninguém aguenta, mas a pessoa tá fazendo o quê? Na melhor das intenções, porque ela sabe que fibra é bom e fibra é excelente. Mas se a gente não cuidar da microbiota, não adianta te encher de fibra, porque daí a tendência é piorar. Tá com barulho aí de obra?
Tá um barulhinho, mas tá Tá bem de baixo? boa. É, eu tô num consultório, não sei nem porquê. Não é aqui, não é na clínica, não sei onde é que é. E aí, gente, então a obesidade, como que ela tem a ver com o intestino? Com a produção dos hormônios intestinais, que a gente precisa ter bactérias boas no intestino para a gente conseguir produzir esses hormônios que nos dão saciedade, e o obeso não tem. Com a inflamação crônica de baixo grau, e a obesidade é uma doença inflamatória crônica. Vamos parar com essa romantização da obesidade. Eu Isso. acho que a gente tem que se aceitar, e é um trabalho diário que eu faço comigo mesmo. Mas a gente tem que se aceitar sabendo que estamos fazendo o melhor que a gente pode. E que é difícil mesmo. Mas não dá pra gente falar, eu me aceito, eu como o que eu quiser, o corpo é meu, eu não faço atividade física e vocês vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, sem a gente cuidar da nossa saúde, porque uma hora essa conta chega. E a gente vê isso hoje, né? Há uma tendência de romantização da obesidade, porque realmente a gente tem que aceitar que a obesidade é muito prevalente. Mas a gente não pode deixar de conscientizar e de mostrar que a pessoa pode estar acima do peso, mas ainda assim ela está buscando saúde. Não é porque ela se aceitou obesa que agora ela não come mais vegetal, porque, não, eu sou gorda mesmo, vou comer o que eu É. gosto. Que a gente vê essa dificuldade de aceitação com o correto enfrentamento da doença, né? Até porque a obesidade está relacionada com 200 outras doenças, mais de 200 outras doenças, né? Inclusive Então, com câncer de intestino, que é o que eu falei hoje de manhã no meu stories. Março é o mês de conscientização do câncer de intestino. E o câncer de intestino é uma doença do estilo de vida. A genética, na maioria das vezes, não é o mais importante. Ainda que a genética importe, mas a gente vê muitos casos de câncer que nunca teve um câncer na família. Mas a genética não é o fundamental. E segundo, que as pessoas têm medo de fazer colonoscopia. E a colonoscopia é talvez o único exame que realmente faz prevenção. Porque quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, a gente não fala de prevenção, a gente fala de diagnóstico precoce. Porque a mamografia, ela só vai detectar se você já tem uma lesão que tem risco de câncer. Agora, a colonoscopia, ela não só detecta o pólipo antes dele virar câncer, como ela tira o pólipo. Então, ele perdeu a chance de um dia virar câncer dentro de você. E isso tem total relação com o estilo de vida e com a obesidade, né? uma coisa que a gente vale a pena a gente finalizar é falar da genética e da epigenética, né, Lívia? Sim. Então, assim, é isso que a gente está falando. Às vezes você tem esse gene de ter o câncer de intestino, o câncer de mama, você tem a genética para ser obeso, mas hoje a gente sabe que a epigenética é como se a gente, tipo, com medidas externas, ambientais e, enfim, aí a gente vai falar. Você consegue desligar esse interruptorzinho que está ali ligado para você ter o câncer, para você ser obeso, para você ter TDAH, para você ter, enfim. Então, acho que a gente consegue. Inclusive, eu já vi, passei acompanhando você, paciente seu, com doença, acho que com alguma doença dermatológica, se eu não me engano, autoimune, não sei se foi rosácea, psoríase, que conseguiu mudar toda essa resposta que é imune, enfim, está envolvida na doença através de estilo de vida, através principalmente da alimentação, né? E aí envolve várias coisas que não dá para falar na live, né? Mas enfim, então eu acho que o que é epigenética, né? A gente fazer essa modulação de vida através do estilo de vida. Então, é você dar prioridade para você sim fazer sua atividade física, e é uma coisa, uma luta que eu dou um espaço muito para o paciente, na hora da consulta, para eu sentar e pego a rotina do paciente e mostro para ele que se ele conseguir 30 minutos, pelo menos no dia, ele já está fazendo alguma coisa. É melhor do que ele não fazer nada e achar, não tenho tempo. Tem, 30 minutos você consegue. 20 minutos que seja. Às vezes eu gosto muito, gente. Às vezes eu vou 20 minutos ali, rapidinho. Olha, 20 minutos fiz um treino de braço, já está garantido, já fiz alguma coisa, já estou conseguindo alimentar esse músculo, né? Porque está muito além da estética também. Então, a gente queria falar, né, Lívia, para vocês priorizarem o sono, O sono é gerenciamento do estresse, fundamental. tem mais? E o gerenciamento do Alimentação. estresse, a atividade física, nem que sejam 15 minutos por dia. Mas isso modula o seu estresse.
O nosso corpo não foi feito para ficar sentado o dia inteiro na frente do computador, igual a gente faz, eu também faço. Mas se a gente não correr atrás disso, a conta chega muito mais rápido. Então, sono, a atividade física, a alimentação. E quando a gente fala de alimentação hoje, as pessoas vivem numa loucura que a pessoa não sabe mais o que ela pode comer. Ou a gente vê o perfil de paciente que não come nada. E ontem eu atendi um paciente que eu fiquei com dó dele, de múltiplas restrições alimentares, porque tudo que ele comia passava mal. E aí pesquisava na internet, ia na nutricionista. E, cara, você pode só comer coisa saudável, mas se você comer todos os dias a mesma coisa, sua dieta não está saudável. Não é só isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal, eu não vou comer mais nada, eu vou comer arroz e frango, que é o que a gente vê. Pacientes chegando no nosso consultório desse jeito, só come arroz, frango e quando muito, bota uma cenoura. Não sobra alimento para a bactéria boa do seu intestino. E quanto mais diversificada é a sua microbiota, mais saudável é. Então, o nosso papel como médicas é também ensinar para o nosso paciente que comer saudável também é comer variado, também é inserir frutas, verduras, legumes, vegetais, também é diversificar essa dieta e também é até poder abrir exceção quando você quer. Quando você vai ter um momento de prazer, porque isso é saudável, até no tratamento da obesidade, né, Ethel? Com certeza, né? Eu falo, na odontologia a gente aprende que tem, na questão da alimentação, a gente tem a lei do escudeiro. Então, a gente tem 4 leis que a gente tem que seguir para orientar essa boa alimentação. Então, que é a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. Então, a quantidade é isso, óbvio que às vezes o paciente come menos, mas continua acima do peso, mas porque está envolvido com outras coisas, mas às vezes o paciente também está comendo muito além do que deveria. Ou, na verdade, em relação à quantidade também, é isso. Às vezes está achando que, por exemplo, o paciente que está querendo ganhar massa muscular, a quantidade é uma coisa que eu vejo muito errada, porque está comendo muito pouca proteína. Não, Sim. faz jejum intermitente, pula refeições. Então, assim, quantidade, a qualidade, né? Então, é muito comum. É isso que você falou, a monotonia. Então, poxa, só comer com aquele café da manhã, pão, manteiga, café com leite, arroz, feijão e batata e carne, não vai dar, não tem Não vai como dar. você nutrir. E a adequação, adequar para o seu momento de vida. Então, se você está grávida, se você vai fazer uma maratona, se você está fazendo um tratamento para obesidade, uso de Ozempic. Então, adequar para aquele momento. E a harmonia é isso. Quanto mais colorido, melhor, né? Exatamente. E não precisa ter todas as cores no seu prato todos os dias, porque isso torna impossível Impossível. esse Eu falo hábito de muito, eu vida tiro foto do saudável. meu prato e falo, gente, hoje não tem salada. Infelizmente, hoje não A tem pessoa o fica assim, verde da tipo, salada. ser saudável custa muito dinheiro, porque eu vou ter que comprar diversos vegetais e fazer uma salada colorida todos os dias. É variar, gente. Se É. você comeu hoje uma salada, amanhã você vai comer outra. Hoje você comeu brócolis, amanhã você vai comer beterraba, você vai comer couve-flor, você vai. Eu tô falando só de fermentativos, tá? Mas eles são saudáveis. Aí no outro dia você vai comer chuchu, no outro dia você vai comer abobrinha. É variar. Não dá pra você comer todo dia cenoura, abobrinha e uma E folhinha de se alface. permitir também, né, Nívia? Se permitir a gostar, a passar, que às vezes a gente é de uma geração realmente que a criança, né, na época da infância, a gente era todinho, era Nescau. Não culpando, Legal. não culpo meus pais de maneira alguma, mas também ninguém ensinou isso pra eles. A pediatra também não mandava ele dar. É igual hoje, meus filhos, o iogurte é o iogurte natural, não é esses danoninhos, entendeu? A gente começa com brócolis na mão, esse BLW ajuda. Então, meu filho com 5, 6 meses já tava com brócolis na mão. Então, hoje, Exatamente. então a gente, né, veio de uma geração, e nossos pais pior ainda, porque ninguém falava de massa muscular também, de alimentação, veio de uma, de uma época que a gente não tinha essa importância na alimentação. Então, a gente a gente cresceu com muito contato com essa dieta ocidental, americanizada, industrializados, Exatamente. ultraprocessados, e aí, o que que hoje 30 a 40 anos depois. Ultraprocessado, açúcar processado está intimamente relacionado com câncer de intestino, câncer de mama, com obesidade, etc, etc. E Então, doenças doenças autoimunes, com autoimunes. tudo.
que com depressão, desbiose enfim, intestinal, que está intestinal. relacionada com todas essas É outras isso. doenças. Então, comer saudável não é comer todo dia. Eu comi todo dia alfacinho, tomatinho. É variar também, é poder se permitir, é consultar sim um médico que vai te orientar qual que é o melhor para você, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. É entender que a qualidade do que você come importa, porque muitas vezes é muito mais fácil a gente comprar um alimento que eu vou desembalar e comer dentro do carro, sem nem mastigar e sem nem olhar, do que realmente eu ter esse trabalho de fazer. E as pessoas perderam o prazer mesmo de cozinhar, de sentar na mesa, de ter aquela coisa da família que os nossos pais tinham, que os nossos avós tinham e que a gente não tem mais. Hoje em dia as pessoas comem cada um no seu canto, na frente do computador, às vezes, né? Exato. Então, é realmente muito importante a gente olhar para isso. E eu também, como uma pessoa que luto ainda contra a obesidade, contra o sobrepeso, hoje, né? Não estou mais obesa, mas uma pessoa que já foi obesa, ela sempre é obesa, é entender isso, que eu não estou obesa, mas Da eu mesma já fui forma, obesa. eu gosto de falar para o paciente assim: para quem é hipertenso, quem é diabético, é diabético. Às vezes a gente trata até a obesidade ali, faz a remissão da obesidade e o paciente para de tomar remédio para pressão para diabetes, mas ele sempre vai ser. E Sim. o obeso é a mesma coisa, é isso. Não existe ex-obeso, é um obeso em remissão. Exatamente. E entender que a genética é um dos fatores, e eu não tenho dúvida que a genética importa. Inclusive, existem alguns genes que estão relacionados a uma média de 12 quilos a mais. Então, a pessoa que tem aquela mutação naquele gene específico, como por exemplo o gene FTO, que é o mais estudado para obesidade, ela tem uma média de peso 12 quilos acima de pessoas na mesma faixa etária. Então, a genética importa. Mas mais do que a genética, os hábitos que a gente herda da nossa família. E como a gente lida com isso e como a gente entende que é um jogo de longo prazo. E que se não cuidar do intestino, não vai dar certo. Então não é fazer dieta tomando o dia inteiro produtinho light, diet, fit, porque adoçante faz muito mal para a sua microbiota. Eu falo com os meus pacientes que eu prefiro que eles comam açúcar do que ficar se enchendo de adoçante. E a gente tem opções que são melhores, né? Exato. Não, falando da alimentação, você falou. E saiu o áudio. Voltou. Pego muito paciente que chega assim: ai, doutor, não tomo refrigerante, doutora. Não tomo em casa, não é refrigerante. Tá, não sei o quê. E aí, mas aí, como é que é? O que que você bebe no almoço, no lanche? Ah, eu bebo um copo, suco de maracujá, laranja. Aí bebe o suco, todas as refeições, 4 refeições tem suco. Aí a insulina tá lá em cima, o fígado cheio de gordura. Eu falei, meu Deus. Mas assim, Exatamente. ele não tem culpa, ele tá ali. Que bom que eu falo, que bom que você chegou aqui a tempo, né, pra gente poder mexer nisso. Porque, olha, açúcar, você tá tirando, você não tá É. comendo nada de bom da fruta, você tá tomando açúcar. Não. E E, isso gente, pior do que comer açúcar é beber açúcar. é muito mais rápido. Nossa Senhora. Que beber açúcar, ela absorve rapidamente. Então, tem que tomar cuidado. É isso. É cuidado com as bebidas adoçadas. Seja adoçado com adoçante, seja adoçado com açúcar, ou seja a própria frutose, que é o açúcar natural da fruta, mas que em excesso vai ser prejudicial para o seu fígado, para resistência à insulina, para tudo, né? É Então, é isso. diversidade na dieta, adequação da dieta, evitar o excesso de ultraprocessados, evitar o uso de adoçantes, principalmente se você está querendo emagrecer. Ah, é melhor tomar uma Coca Zero do que tomar uma Coca com açúcar? É melhor. Agora, no médio prazo, você vai ter que cuidar disso, porque não é um hábito saudável que você está herdando também. O sono, a atividade física, todos esses fatores vão melhorar não só o nosso eixo cérebro-intestino, e o eixo cérebro-intestino é determinante na obesidade em muitas pessoas, principalmente na mulher, porque quando a gente está mais estressada, a gente tem aquela vontade do eu mereço, e o eu mereço nunca é um alimento saudável. Sistema recompensa. Na mulher, por causa da questão hormonal, TPM, mas tem muito homem que também tem. Muito É o homem. sistema recompensa ali, super ativado esse comer emocional, e é uma luta, né? Assim, eu acho que o que eu queria deixar como nutróloga e médica de saúde intestinal, para a gente finalizar ali, eu tenho muito cuidado com esses meus pacientes, porque realmente não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Todo
o spam me ligando, eu devia ter deixado não perturbe, desculpa. Mas, bom, entender, gente, que é muito fácil a gente estar aqui nessa cadeira, passando para vocês. Ai, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que malhar todo dia. E é muito fácil. É difícil, só que a gente sabe que é difícil fazer, É, porque a gente também equilibra os pratinhos. Cada um tem suas questões. Eu não luto com a obesidade, né? Mas eu luto com outras questões. Inclusive, o que me fez sim, ir para a saúde intestinal foi exatamente o que eu a vida inteira sofri, que é com essa gastrite aí que ninguém acha causa, né? E eu descobri eu tive SIBO, na verdade não foi SIBO, foi IMO, né, Lívia? E a gente, daí, sim. quem não sabe acompanha a gente para saber mais. Então, eu tive um diagnóstico de uma desbiose intestinal o que mais me impactou foi na minha vida. Eu não tinha energia para acordar, eu não tinha humor para cuidar dos meus filhos. Então, assim, não é obesidade, mas também é uma doença que impacta muito na minha qualidade de vida. E é Exatamente. E difícil, que porque tem tudo a ver com tudo que a gente tudo que a gente conversou. conversou. Apesar de você E não, assim, você tá magrinha, mas exato. Exato. Quem não chegou, não pegou no começo. Mas assim, o que é importante a gente entender que dá para fazer. Lógico, o que eu gosto de passar aos pacientes é assim: eu não vou te dar a fórmula mágica. A gente não vai fazer um acompanhamento de um ano e você talvez vai ter esse resultado que você tanto quer de 20 quilos em um ano. Esquece o peso. Vamos falar de saúde? Porque a nutrologia, para mim, na verdade, é a cereja do bolo da clínica, né? Para eu poder dar a minha promoção de saúde para o paciente. Então, seja para o exatamente. magro que está com desbiose, seja para o obeso. Então, vamos. Procurem médicos que te acolham. Procuram médicos que querem olhar para você como um todo, esse olhar 360 graus, realmente. Mas, além do 360 graus, de entender, de acolher e fazer viável, fazer acontecer. Então, é muito fácil. Eu falo para o paciente, às vezes, quando o paciente está muito resistente, volta na terceira, quarta consulta e não fez nada do que eu pedi. Eu falei, ó, eu sei que é difícil, não é fácil. Você é mãe ou você é marido, você tem que trabalhar, tem que dar conta. Hoje em dia, então, é o que a gente falou, tá tudo muito difícil. A vida tá tudo muito cara, política, tudo tá muito difícil a gente viver. Mas o que a gente vai fazer? A gente já é adulto, a gente tem que escolher. Você vai Exatamente. procurar viver saudável para viver mais, ter saúde para cuidar dos seus filhos, ver seus netos crescerem, para ter saúde para viajar, para lá na frente você, quando todo esse trabalho que a gente está tendo de juntar dinheiro, de comprar casa, ou de, sei lá, fazer uma poupança para o filho, sei lá no futuro. Imagina se você ganha dinheiro para caramba no seu trabalho, é super recompensado, mas você não tem saúde. Né? Você Não está tem com saúde. demência, ou está com Parkinson, ou está sem músculo para você pegar e viajar. Então, não adianta. E aí lá não adianta. Então, Não olha pro adianta. agora. Vamos olhar pro Agora. agora, né, Lívia? Vamos organizar essa casinha. E é isso, procurar profissionais que realmente possam te ajudar. Tanto a nutricionista faz muito parte dessa equipe Dessa. multidisciplinar, Uhum. fisioterapeuta, educador físico. E aí é importante esse acolhimento que eu quero passar, que é difícil, gente. Eu sei, não é fácil, Sim. é difícil, mas é possível. Se vocês, E o se vocês feito realmente derem é prioridade para a melhor. saúde. E o feito é melhor do que Do que não. perfeito. Exato. Eu sempre fiz atividade física, sei lá, nos últimos 15 anos eu não tive nenhum momento que eu parei total. Mas eu não estava tendo o resultado que eu queria. E daí agora eu comecei isso. Eu tenho 20 minutos, mas eu vou lá e vou na esteira. Cara, faz diferença. Faz Já tô diferença. conseguindo ver resultado na balança. Então, às vezes você fala, eu não tenho tempo. Aí eu, no fim de semana, eu não tinha tempo, não tinha quem ficasse com as crianças, o Carlos estava no curso. Eu pulei corda na sala com as crianças assistindo Isso. televisão. Nossa, eu falo muito. Tem paciente meu pós-parto recente, né, de 6, 7 meses. Eu falei, olha, bota o bebê ali no bebê conforto, Exatamente. Entra no YouTube. Tá ali, tem um monte de 20 minutos para indo funcionar em casa. Gente, é isso. Mas Exatamente. Tem tentem uma fazer. diária, custa, sei lá, R$ 30 por mês e tem todos os tipos de treino que você faz em 15, 20 minutos. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. E eu negocio com os meus pacientes que é isso, o feito é melhor do que perfeito. Nunca fez atividade física, talvez para você vai caminhar no parque. Você vai dar uma volta na pracinha se mora numa cidade segura, porque aqui em São Paulo você tem que dar a volta em volta da sua cama ou dentro do prédio. Aqui no Rio também não tá diferente. Então, assim, começa. Por quê? É um hábito que depois que ele está construído, você vai. Eu conversando com uma paciente hoje, ela falou, doutor, eu vou todos os dias na academia, de segunda a sexta. E isso se tornou um hábito que o dia que eu não vou, eu
sinto que tá estranho, sinto falta. Por quê? Depois que virou hábito, é muito mais fácil da gente manter. Mas até virar o hábito, a gente tem preguiça, a gente não quer, a gente bota mil coisas que são prioridade na frente. Mas a prioridade sempre tem que ser a nossa saúde, porque sem saúde, todo o resto vai entrar em falência. Vai entrar em falência, seja porque você não vai ter saúde para curtir o dinheiro que você teve, ou porque uma hora você não vai ter energia para dar conta do que você dá conta hoje. Exato. E a desbiose tem uma alta associação com a síndrome da fadiga crônica, que é o que você falou. Muitas vezes a pessoa não tem, os exames dela não dá nada, Gente, eu porque não fez os dormia e exames continuava certos. cansada. O que que era isso? Nem na maternidade eu tava com esse. Foi o que realmente eu falei assim, não. E aí calhou de eu passar uma semana em São Paulo aí com a minha médica e mentora particular, que rapidinho eu fiz o teste de hidrogênio na clínica, foi ótimo, tratei, nossa, tô bem melhor. E é isso que eu tento passar essa experiência para os pacientes, porque nunca tinha, a gente estudou isso na faculdade, então também é Sim, isso. A gente está aqui fazendo essa live exatamente para propor informação. Então, assim, sim, não dá para fazer tudo. sim. Eu entendo isso. Eu também não consigo fazer tudo. A recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para exercício físico é 150 minutos durante a semana, leve a moderado, ou seja, 30 minutos por semana. Mais exercício resistido. Gente, eu não consigo ainda. Sim. Então, assim, eu como nutróloga, eu não consigo essa meta ainda. Mas eu tô caminhando, mas eu tô fazendo alguma coisa. Eu faço lá meus 40 minutos semanal, é o que dá, mas eu tô fazendo alguma coisa. E se eu não fizer, eu sei que eu me sinto mal, eu não durmo bem, piora a questão da constipação. Então, a minha mensagem hoje para vocês que estão aqui, já estamos em 41 pessoas agora, 1h30, quase uma hora de Legal, live, horário de almoço horário e de a gente vê almoço, galera aqui e a vai live vai ficar ficar salva para quem salva. quiser assistir depois. Então, gente, priorizem assim a sua saúde. Perguntar a questão da desbiose, como saber que tem, né, Lívia? Os sintomas são muito relacionados a sintomas gástricos mesmo, mas a gente já vem falando de distensão, prisão de ventre, ou a diarreia, aquele cansaço crônico, o brain É, fog, né, também. mental, que é o brain fog, aquela sensação de que eu eu não dou conta mais de fazer e resolver coisas que eu resolvia com facilidade. Isso muitas vezes é resultado de metabólitos da sua microbiota, que dão essa sensação de demência mesmo, de TDAH. Essa Uhum. epidemia de TDAH que a gente É vê é uma uma epidemia de epidemia de pessoas desbiose. desbióticas. Eu não tenho dúvida, e com deficiências nutricionais. E mais do que isso, sintomas de desbiose nem sempre vão ser no trato gastrointestinal. Se você sofre de ansiedade, depressão, obesidade, se você já tem uma doença crônica instalada, você provavelmente tem desbiose. Se você tem uma doença autoimune, se você tem sintomas de má digestão, se você tem inchaço, gases, arrota, tudo que come passa mal, Infecções de precisa repetição, né, investigar a sua Lívia? microbiota. Aquelas infecções de Infecção, repetição que fazem antibiótico toda candidíase de hora. recorrência, infecção urinária. Ah, mas é porque é mulher, porque fica. Não, gente. Quantas mulheres nunca tiveram infecção urinária e algumas com infecção urinária de repetição? Não pode botar um biquíni que dá infecção urinária da candidíase. Então, a gente precisa falar da desbiose mesmo para pessoas que não têm sintomas gastrointestinais. Porque o sintoma ele é só a pontinha do iceberg. E o iceberg é você. Se você não se cuidar, não adianta você esperar vir o sintoma. Então, a minha dica principal é busque ajuda. Eu sei como é lidar com a obesidade e eu sei o quanto que a gente muitas vezes fica até com preguiça de voltar em outro profissional, porque a gente muitas vezes já tá assim, com a casca dura, sabe? Ah, eu vou lá, eu já sei tudo que ela vai me falar. Literalmente. Mas quando a gente tem uma pessoa que está ao nosso lado, isso nos motiva também. Então você vai lá, vai passar na consulta da doutora Ethel, vai ter que pesar na balança, vai ter um feedback dela, vai falar qual foi a sua dificuldade, por que que você conseguiu ou por que que você não conseguiu. E isso é muito gostoso. É esse acompanhamento, essa oportunidade que a gente tem na nossa prática clínica de mudar vidas, de mudar hábitos, de melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças. Eu acho que é sobre isso, É né? sobre isso a nossa live, com certeza. Vai muito além da obesidade, mas tudo começa ali no intestino. Ah, que legal, Ethel. Muito obrigada pela presença aqui, por ter disponibilizado esse horário, que eu sei que é um desafio, horário de almoço, a gente É, que é médico é uma correria,
mas é o feito melhor do que o perfeito. É o Exato. horário que dá e a gente veio e fez. E você tá muito de parabéns. Eu queria dizer que eu te admiro muito como pessoa, como profissional, mas o que eu mais admiro em você é que você vai lá e faz. Você é uma pessoa fazedora. E são essas as pessoas que têm melhores resultados na vida, na carreira, porque a pessoa está em constante busca de melhoria. Eu acho que isso a gente tem que trazer para a nossa vida em tudo, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. A gente não pode estar se contentar em virar o ano e eu estou no mesmo lugar que eu estava no ano passado. Isso serve para a pessoa que está lutando com a obesidade, isso serve para a pessoa que está tentando melhorar um consultório particular, isso serve para a pessoa que está buscando aprender uma coisa nova. A gente sempre tem que ter essa sensação de evolução. E eu vejo isso em você em cada vez que a gente se encontra, que a gente conversa. Você está sempre nessa constante busca de informação, de conhecimento, de diferenciação, de trazer a resposta para os seus pacientes. Porque você podia estar continuando tratando a obesidade, ignorando o intestino, e você viu que o intestino estava sendo uma barreira para você ter resultado com seus pacientes. E Exatamente. aí você foi buscar esse conhecimento a mais, e eu estou muito feliz de te ver aqui. Obrigada. E nada disso seria possível se não fosse você. Então, obrigada. Mais um ano aí de mentoria. Estaremos aí ao longo do Instagram. Espero que vocês continuem agora me acompanhando. Lívia fala muito, muito, muito de intestino. Eu estou cada vez mais trazendo isso na minha vivência e já está na prática clínica, mas estou querendo cada vez mais falar isso para vocês, para isso, para a gente informar os pacientes que não é só déficit calórico, jamais. Está longe, gente. A obesidade vai muito além de déficit calórico. E conte com a gente, né, Lívia? Qualquer coisa, mande mensagem, deixa aí, mande um direct. E vamos que vamos, tamo aí. Obrigada pelas palavras. E eu retorno com um agradecimento, porque nada disso aqui seria possível se não fosse você, se fosse seu marido, Carlos, que abriram lá a clínica e o conhecimento de vocês, a experiência de vocês, para a gente poder estar aqui. Muito obrigada. Ah, que legal. E a Ethel vai abrir uma caixinha de pergunta para quem tiver dúvida, mandar para ela. Ótimo. Vamos sim. Ah, então tá bom, Um gente. Um beijo, gente. beijo. Boa Obrigada a todo tarde. mundo que ficou aqui até o final e boa E semana para todos. Bom ó, restinho de fim de só semana. abrir um parênteses que a gente acabou falando, foi bom que a gente falou um pouquinho. Março Azul, eu como clínica e médica especialista em prevenção de saúde e endoscopista, Lívia como gasto. A partir de 45 anos, todo mundo tem que fazer colonoscopia, gente, homem e mulher. Se não fez ainda, corre. Quem é do Rio de Janeiro me procura, que eu trabalho em clínica e faço endoscopia e colônia. Então, vamos lá. Exatamente. Independente de sintomas, se você esperar ter sintoma para fazer a sua Já colonoscopia, é. pode ser que já tenha um câncer. Então, mas eu não sinto nada. É você que tem que fazer, porque a colonoscopia é um exame de prevenção. Todo mundo a partir dos 45 anos, algumas pessoas antes disso, a depender da história familiar, das doenças que a pessoa tem e do que a pessoa está sentindo, mas todo Em mundo tem geral, todo 45 mundo anos. tem que fazer isso aí. Um beijo, Lívia. Então tá Obrigada, bom. viu? Um Tchau, abraço e até tchau. mais. Tchau, tchau.